Bom dia pessoal, bem-vindos ao canal GES Fla. Hoje iremos falar um pouco do jogo Flamengo e Atlético Mineiro, no qual o Flamengo ganhou de 1-0. 1-0 que poderia ser goleada, pois o time do Flamengo criou muito nesse jogo. Teve oportunidade de fazer mais de um gol. Se não fosse o goleiro Everson do Galo, o Flamengo ia ganhar de 3-0, 4-0, que o time do Flamengo teve muitas oportunidades no primeiro tempo. Flamengo, no jogo, foi um time muito perigoso ainda nesse jogo da Copa do Brasil. Foi um time muito perigoso, criou boas oportunidades, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. O time do Flamengo foi uma equipe muito bem compactada no sistema de meio campo, na defesa e no ataque. Foi um time bem compacto, teve movimentações interessantes no jogo. O time do Flamengo conseguiu criar muito, conseguiu boas triangulações, boas trocas de passes, conseguiu se movimentar bem, conseguiu achar espaços na defesa adversária. O Flamengo foi um time conseguiu criar chances de gol ali. Teve muitos gols perdidos ainda no primeiro tempo, quanto no segundo. O time do Flamengo, vou explicar um pouquinho. Esse time do Flamengo está muito bem treinado com o Felipe Luiz. Se vocês repararem, é um time que tem velocidade, que tem aproximação, que tem boa troca de passes, que sabe se movimentar muito bem. E isso resultou no título da Copa do Brasil, que no qual essa competição, o Flamengo jogou bem a Copa do Brasil. O time do Flamengo conseguiu trabalhar bem a bola nesse segundo jogo. O que podemos falar aqui? Aquele primeiro jogo da Copa do Brasil, que foi 3-1, abriu muito espaço para o Flamengo para esse segundo jogo, pois o Flamengo já veio de uma boa vantagem no Maracanã e na Arena MRV. O Flamengo tem bom retrospecto em dois jogos, no qual o primeiro jogo ganhou de 4-2, quando ainda era o Tite, e o Felipe Luiz. O Flamengo ganhou de 1-0, que poderia ser muito mais. Outras coisas que eu vou falar. Primeiro tempo, o time do Flamengo jogou muito bem. Conseguiu boas movimentações, boas triangulações de passes. Conseguiu a profundidade. Conseguiu tudo ali que poderia ter. O primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado das duas equipes, no qual o Galo começou tentando botar pressão, mas não foi efetiva. Não teve efetividade. O Galo teve duas chances de gol. Uma de falta com o Hulk. E a outra bem ali de. E outra bem ali. E teve outra chance que o Rossi também salvou. Outra do primeiro tempo. O primeiro tempo, o time do Flamengo se aproveitou muito bem dos espaços deixados pela defesa adversária. E também a entrada do Michel no primeiro tempo foi bem importante. Pois o Michel fechou bastante o Guilherme Arana, que não teve muito espaço o Guilherme Arana. E também o time do Flamengo, com a Arrascaeta, Gabigol e outros, conseguiu achar bons espaços na defesa adversária. O time do Flamengo conseguiu fazer boa postura e trocar de passes no primeiro tempo. Conseguiu boas movimentações ali, que é bem interessante de ser visto. Primeiro tempo, o Gabigol até que foi bem no primeiro tempo. Fez boas movimentações, conseguiu se movimentar bem, achar espaços, mas esse segundo jogo não cabia as características dele. Esse segundo jogo, pois a defesa do Galo estava com 3 zagueiros e não teria como abrir espaço tanto assim. Então, agora eu vou só falar do segundo tempo. Segundo tempo, o Felipe Luiz fez duas modificações táticas. Tirou a Arrascaeta e entrou com o Fabrício Bruno, botando o terceiro zagueiro, pois o Galo, no segundo tempo, entrou com o Allan Kardec, o atacante de área. Para que ele colocou isso? Para que ele colocou o terceiro zagueiro, pois Allan Kardec ia ter espaço ali, porque o Galo no primeiro tempo, quando no segundo
tentou alguns cruzamentos, mas sem sucesso. Porque esse terceiro zagueiro ganhou no alto, que no caso foi o Fabrício Bruno. E outra modificação importante foi a outra modificação que ocorreu foi a entrada do treinador do Bruno Henrique no lugar do Gabigol, pois Bruno Henrique é o atacante de mobilidade, de velocidade, que ataca os espaços, mais que o Gabigol. E também teve uma dupla bem dinâmica no ataque, foi o Michael, a entrada do Michael e também do BH, porque foi uma dupla de ataque que conseguiu mobilidade. O Felipe Luiz quis aproveitar o contra-ataque, se aproveitou do contra-ataque ali no jogo e conseguiu ter esse sucesso. E também a entrada do Plata. A entrada do Plata também deu uma modificada também. Ele tirou fez uma substituição, tentou o Plata. O time ficou com 3 atacantes ali, que no qual abriu mais espaço na defesa do Galo. Ali, o time conseguiu se movimentar, o time conseguiu se movimentar muito bem no segundo tempo, conseguiu achar espaço na defesa do Galo. E também o segundo tempo mostrou uma efetividade tática e técnica do time. O time conseguiu se movimentar muito bem, conseguiu trabalhar bem a bola, conseguiu fazer de tudo ali. O time do Flamengo foi melhor no segundo tempo. No primeiro tempo também jogou muito bem. E também tem outras falar também da arbitragem. A arbitragem era para o Lianco. Teve o lance do Lianco, que era para vermelho, que no qual ele puxou a Arrascaeta, que ia para da área, não era uma chance clara de gol. Então uma coisa que não era nem para amarelo, era para um vermelho. Outra coisa que devemos falar também, a leitura espetacular do Felipe Luiz do jogo. Felipe Luiz, com o terceiro zagueiro, ganhou no aéreo. Com a entrada do Bruno Henrique, conseguiu ter contra-ataques rápidos ali. E outra entrada do Plata também modificou um pouco o jogo. Que no qual o Plata, do lance com o Bruno Henrique e Plata, saiu o primeiro gol do Flamengo. Que o placar geral foi 4-1. E também tem uma coisa bem relevante também que eu não gostaria de falar. Que foi que a declaração do Gabigol, da diretoria e do Tite. A primeira crítica foi ao Tite, dizendo que Gabigol disse que o Tite não respeitava ele como jogador e como profissional. Isso quer dizer que o Tite levou aquela coisa que o Gabigol falou no trio pessoal e prejudicou muito o Gabigol. E outro foi a diretoria, que apertou as mãos do Gabigol, também, ofereceu um contrato, mas não cumpriu. Então o Gabigol fez duras críticas à diretoria e ao Tite, que eles realmente merecem. Porque perder um jogador como o Gabigol hoje não teria como. É um jogador muito decisivo no time do Flamengo. É um jogador decisivo muito grande. É um jogador muito importante. Ele e Bruno Henrique e Arrascaeta igualaram o Zique Júnior, 2 lendas do Flamengo. Então, um abraço à Fala Campinhas, nação e até